Então, vou falar aqui de política de poder. Então vamos lá, hashtag partiu, vou aprender essa bagaça. Por apenas R$ 1,99 nas melhores bancas de jornais e revistas. Primeira coisa para entender o que é política e o que é poder é saber o conceito fundamental. Aqui tem algumas imagens que é de bastante interesse você entender essas imagens aqui. Odeio política. Primeira coisa que a pessoa tem que saber é que política é de extrema importância para as nossas vidas, pois é ela que vai manter uma relação entre nós e o Estado. Então, o que é política? Eu coloquei aqui o conceito básico de política. Política vem da palavra polis, ou seja, cidade. E essa cidade é uma cidade-estado, é uma ação de um sujeito na sociedade. Então, a ação de um sujeito na sociedade é a política. É uma ação que vai ser realizada no Estado. E essa relação ela pode ser uma relação amiga ou uma relação inimiga. O que seria essa relação amiga? Seria uma relação que preza pelo bem de todos. Uma relação inimiga, uma relação entre duas visões antagônicas, né? Um quer uma coisa, outro quer outra. Bom, e o poder? O poder é a possibilidade de fazer. O poder é a capacidade. O poder é a possibilidade, é a capacidade de mandar, em que o indivíduo tem a capacidade de determinar o comportamento do outro. Nunca falei tanta capacidade em tão pouco tempo. O poder, ele visa influenciar. Beleza. Uma frase que eu elaborei aqui, pode pesquisar na internet, não existe essa frase, foi eu que elaborei, é que há quem mande e, portanto, quem obedeça. Bota aí parênteses não, aspas. Victor Silva Guimarães. Há quem mande e, portanto, quem obedeça. Então vamos lá para frente. A política, ela usa força? A resposta é simples. Não. Aqui eu botei o Goku, né? Utilizando da força com esse fraco aqui. Vamos lá. A política, ela pode usar a força? Como eu disse aí, a resposta é simples. Não. Por que que a política não pode usar a força? A política, na verdade, é a ação de um sujeito na sociedade. E não pode usar a força, porque a ação é realizada no Estado. Beleza. E como é que eu vou utilizar a força dentro da política? Quando a gente falar de poder político. Mas quem é que usa a força, além dos Jedis? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas voltando lá para o assunto de poder político, eu vou poder usar a força porque é uma ação legítima. É uma ação que visa o bem do Estado. Tá? Tem a capacidade de influenciar as ações do sujeito por meio do Estado. Então eu botei aqui os Jedis. O medo é o caminho para o lado negro, o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Bacana. Existem basicamente 3 formas de poder. O poder ele pode ser político, econômico ou ideológico. O poder político é aquele em que há o uso da força. E esse poder político, ele visa dominar essa força. E como é que ele vai dominar essa força? Através da polícia, através do tribunal, através do exército, ele vai exercer o poder político, né? O poder econômico, ele visa, através da posse, induzir o comportamento do outro. Como assim? Se eu tenho o domínio da riqueza, eu posso controlar o modo de produção. O modo de produção escravista, pode ser o modo de produção asiático, enfim. E o poder ideológico, que eu vou mudar a ideia da pessoa, eu vou mudar o valor, ou eu vou doutrinar a pessoa. E por isso, eu vou pensar a maneira de eu vou influenciar na maneira de pensar e agir. E esse poder ideológico, eu consigo, por exemplo, quando eu domino o saber. Se eu dominar o rádio, se eu dominar a TV, se eu dominar a internet, qualquer meio de comunicação,
e vou estar exercendo do poder ideológico. Por quê? Eu vou ter a capacidade de mudar a maneira de como a pessoa pensa, a maneira de como a pessoa age. E esse conjunto de poder político, econômico e ideológico mantém a divisão da classe da humanidade. Eu vou ter aqueles que são fortes, né? E aqueles que são fracos. Aqueles que podem usar a força, né? E aqueles que sofrem a força. Eu vou ter a divisão entre rico e pobre. E eu vou ter a divisão entre inteligente e o burro, o ignorante. Então, o poder econômico está aqui representado. O poder político está aqui representado. O poder público e aqui a gente está espremido. Quem é o maior poder? O econômico, depois o político, depois o público e por fim a gente. Bom, os principais filósofos que eu vou retratar aqui no que tange o poder, a política, é Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas Sócrates eu vou deixar para falar no outro vídeo, porque Sócrates é algo mais amplo. Aliás, Sócrates é algo mais denso. Começando aqui por Aristóteles. Aristóteles diz que há várias formas de governo. Eu posso ter um governo de um homem só. Esse governo é uma monarquia. Eu posso ter um governo de várias pessoas. Esse governo é reto. E esse governo é de muitos homens, que visa o bem comum. O Estado é reto. E o governo aristocrático, que é exercido por poucos homens. Então, resumindo, um homem é um governo tirânico. Por que é tirânico? Porque é uma monarquia. O governo de poucos homens é aristocrático ou oligárquico. E o governo de muitos homens é um Estado reto, é um governo democrático. E o governo democrático também é conhecido como governo demagógico. E o que diabo é do governo demagógico? É simples. É aquele que preza pelo ideal de liberdade e de igualdade. Aristóteles ele fala de virtude. E o que é virtude para Aristóteles? É aquele indivíduo que pratica uma boa ação. E é aquele indivíduo que é feliz. E como é que ele é feliz? Quando ele está de bem com a política. Quando ele está de bem com a relação de poder. Então agora que eu falei de Aristóteles, eu vou falar de Platão. Platão ele diz que a política é um instrumento de curar a alma. E quem é que vai ser o político para Platão? Vai ser o filósofo. Porque somente o filósofo é o ser sábio. Somente o filósofo é o ser capaz de praticar a justiça. E quando o sábio consegue praticar a justiça, o Estado é perfeito. Portanto, o político é o filósofo. E o filósofo tem que amar a própria cidade. O filósofo tem que ser virtuoso, porque a política cura a alma. Aristóteles não. Platão diz o seguinte: o Estado tem que ser incorruptível. O Estado tem que ser justo. E para ele ser incorruptível e justo, é necessário que haja três pontos principais. Três pontos principais. Tem que anotar esses três pontos principais: temperança, coragem e sabedoria. Quem vai ter a temperança são os trabalhadores. Quem vai ter a coragem são os defensores. São os guardiões. E esses guardiões são dotados de ferocidade. E quem tem a sabedoria? Única e exclusivamente quem tem a sabedoria é o governante. E por sua vez, quem é o governante? É o filósofo. Porque ele é a única pessoa que tem a capacidade de ser sábio, de praticar a justiça e, portanto, de dizer que o Estado é perfeito. Porque ele ama a sua cidade. E por amar a sua cidade, ele preza pelo bem. Ele é um ser virtuoso. O filósofo é o político. O filósofo é um virtuoso. O filósofo busca curar a alma pela política. Então, quem tem a sabedoria é o governante, é o filósofo. E ele vai auxiliar na justiça.